Tribos perdidas. Os povos mais misteriosos e assustadores do mundo. Nos cantos mais remotos da Terra, longe da influência da modernidade, ainda existem tribos que preservam estilos de vida ancestrais, alguns dos quais parecem saídos de lendas e mitos. Essas comunidades isoladas seguem tradições há séculos, muitas vezes desconhecidas pelo resto do mundo. Algumas dessas tribos vivem em harmonia com a natureza, enquanto outras são cercadas por histórias de mistério, rituais estranhos e até práticas aterrorizantes. Seja nas florestas densas da Amazônia, nas montanhas sombrias de Papua Nova Guiné ou nas ilhas proibidas do Oceano Índico, cada uma dessas tribos tem sua própria cultura, crenças e modos de vida únicos. Algumas são pacíficas e reclusas, enquanto outras são conhecidas por sua agressividade e resistência ao contato externo. Existem aquelas que dominam táticas de sobrevivência que desafiam a lógica e, em alguns casos, a própria ciência. Neste artigo, exploramos as tribos mais misteriosas e assustadoras do planeta, povos que parecem congelados no tempo, guardiões de segredos ancestrais e tradições que desafiam nossa compreensão. De rituais enigmáticos a histórias de canibalismo, essas culturas continuam a intrigar antropólogos e exploradores até hoje. Prepare-se para conhecer as tribos que você jamais gostaria de encontrar. O canibalismo existe há milênios, mas ainda há uma ilha onde é praticado nos dias de hoje. Nosso mundo é cheio de tribos diversas, cada uma com tradições e costumes únicos. Algumas são tão isoladas que mal sabemos que existem. Essas tribos frequentemente mantêm modos de vida que permaneceram inalterados por séculos, oferecendo um vislumbre da história e resiliência humana. 7. A tribo Machu Picchu. Nas profundezas da selva peruana, perto da fronteira com o Brasil, vive a enigmática tribo Machu Picchu. Também conhecidos como Clã Machiro ou povo Cujarinu, eles permanecem um mistério para o mundo moderno. A tribo Machiro e seu conflito com o mundo moderno. Por 600 anos, os Machiro permaneceram isolados, vivendo em harmonia com seu ambiente intocado. No entanto, recentemente, essa barreira foi rompida devido à necessidade urgente de comida, ferramentas e equipamentos de caça. Isso os levou a invadir assentamentos próximos, resultando em consequências trágicas. Em um incidente recente, Leonardo Pérez, de 20 anos, foi morto por uma flecha, e seu equipamento foi levado pela tribo. Esse padrão trágico não é novidade. Em 2011, Charcoal Flores, um guia local que passou 2 décadas fornecendo ferramentas essenciais à tribo, como facões e panelas, também foi morto. Flores tentou convencê-los a abandonar seu estilo de vida nômade e se tornou um elo fundamental entre a tribo e a modernidade. Infelizmente, seus esforços terminaram com uma flecha cravada em seu coração. Eles agora interagem mais com outros grupos indígenas, proporcionando vislumbres de suas vidas antes ocultas. Apenas neste ano, foram registrados mais de 100 avistamentos da tribo, de acordo com Patrícia Balua, vice-ministra da Cultura do Peru. Alguns membros da tribo começaram até a viver com os índios Yanesha, que falam um idioma semelhante. Tribo Kavai, os últimos canibais da Indonésia. Nas densas florestas da Indonésia, encontra-se a última comunidade canibal conhecida, a tribo Kavai. Vivendo da mesma maneira que seus antepassados há 10.000 anos, esse grupo isolado de cerca de 3.000 pessoas permanece intocado pela tecnologia moderna. Crenças e costumes canibais. Devido à falta de acesso a avanços médicos, a expectativa de vida da tribo é de apenas 50 anos. Os Kavai vivem em cabanas de madeira rudimentares, caçando na selva com arcos e flechas. Acreditam em um demônio chamado Kakua, que, segundo eles, se disfarça de ente querido para trazer a morte. Como resultado, realizam rituais de sacrifício, onde aqueles considerados possuídos pelo Kakua são mortos e consumidos pelo clã. Primeiro contato e descoberta. O mundo exterior não sabia da existência da tribo Kavai até os anos 1970, quando pesquisadores a descobriram. Ao verem estrangeiros pela primeira vez, os nativos ficaram chocados e aterrorizados, confundindo-os com espíritos. A sobrevivência dessa sociedade primitiva em plena era da internet é um testemunho da resiliência das tradições antigas. Tribo Mercy. A tribo Mercy é um grupo de mulheres conhecido por seu senso de moda extraordinário que rivaliza até com os estilos mais ousados de Lady Gaga. Imagine lábios tão intricadamente adornados que podem segurar um prato decorado com grãos de milho, ossos, folhas e bagas. Suas portraites deslumbrantes frequentemente estampam capas de revistas de viagem prestigiosas, cativando fotógrafos e turistas. No entanto, antes de pensar em visitar, há um aviso:
Os homens da tribo carregam um vírus único contraído em batalhas com hienas. Apesar dos desafios, a tribo Mercy transformou sua aparência distinta em uma tática de sobrevivência. Eles recebem visitantes como fonte de renda, com homens em trajes cerimoniais exibindo seus pratos labiais à beira da estrada, prontos para negociar fotos. A história da tribo Mercy é de sobrevivência e esperteza, aproveitando sua singularidade cultural num mundo que cada vez mais valoriza e admira sua resiliência. O mistério genético da Papua Nova Guiné. Nas montanhas acidentadas de Papua Nova Guiné, habita o enigmático clã Esqueleto. Essa tribo intriga os cientistas devido à sua composição genética peculiar. Seu DNA contém um traço misterioso, sugerindo que podem pertencer a um ramo desconhecido da humanidade ou até mesmo a uma linhagem de origem extraterrestre. Aparência e mitos. Além da genética única, os membros do clã esculpem seus corpos para se parecerem com esqueletos, dando a impressão de que seus ossos estão saindo pela pele. O detalhe mais assustador são seus olhos brilhantes, que superam qualquer maquiagem ou lente de contato. O clã Esqueleto vive em Kundiava, a aproximadamente 2.000 metros acima do nível do mar, isolado do resto do mundo. Interações e descobertas científicas. Além de sua aparência distinta, a tribo tem um histórico de conflitos violentos com outras comunidades, o que os tornou forasteiros até mesmo entre os povos indígenas locais. Cientistas conseguiram coletar amostras de DNA, revelando um gene desconhecido, o que levanta questões sobre a evolução humana. Algumas teorias sugerem que essa tribo representa uma espécie divergente, enquanto outros especulam uma conexão cósmica misteriosa. O enigma do clã Esqueleto convida os pesquisadores a explorarem ainda mais os mistérios ocultos da humanidade. Os marchadores noturnos. Por séculos, histórias de fantasmas fascinaram audiências, e o tecido cultural do Havaí é rico com essas histórias arrepiantes. Os marchadores noturnos, ou Havaí-Pô, desempenham um papel significativo no folclore havaiano. Acredita-se que sejam um grupo de guerreiros espirituais marchando ao ritmo de tambores antigos. Algumas lendas os descrevem armados com armas tradicionais, usando capacetes e mantos. Consequências potencialmente perigosas para você ou seus entes queridos. A lenda dos marchadores noturnos continua sendo uma parte vital da cultura havaiana, refletindo profundo respeito da ilha por sua história e os espíritos de seus ancestrais. Esta história serve como um lembrete da riqueza espiritual e do folclore vivo que ainda permeia a sociedade havaiana moderna. Tribo Azimut. Os Azimut sempre viveram no sudoeste de New Guinea, a segunda maior ilha do mundo. Nos manguezais de Papua Nova Guiné, vive a tribo Azimut, uma comunidade de cerca de 65.000 pessoas distribuídas em aldeias com aproximadamente 2.000 habitantes cada. Conhecidos por seus costumes mórbidos, os Azimut são infames por serem caçadores de cabeças e canibais, consumindo carne e cérebro humanos. Os crânios de suas vítimas são usados em rituais, servindo como objetos cerimoniais, travesseiros, souvenirs e até colheres. A tribo acredita que se originou de uma floresta sagrada e possui uma impressionante coleção de artefatos, incluindo estátuas e esculturas de madeira intricadamente trabalhadas. Apesar de suas práticas grotescas, a tribo Azimut demonstra uma surpreendente apreciação por suas tradições. Seu canibalismo não era aleatório, mas seletivo. Eles acreditavam que consumir alguém lhes permitia absorver sua força e essência. Na tribo, os canibais não tinham nomes individuais, mas adotavam os nomes de suas vítimas. Crianças permaneciam sem nome até sua primeira caçada, enfatizando a importância dos nomes para participar do canibalismo. Nos últimos anos, a tribo Azimut tem enfrentado pressões da civilização moderna, levando mudanças significativas em seu modo de vida. Esforços do governo para integrá-los à sociedade mainstream têm sido recebidos com resistência e adaptação. A tribo Moshen. Por séculos, os Moshen viveram livremente ao longo das costas da Tailândia e Mianmar. São um grupo austronésio que vive no arquipélago de Mergui, uma área de 800 ilhas reivindicadas pela Tailândia e Birmânia. Sua ancestralidade provavelmente remonta ao sul da China há cerca de 6.000 anos. Atualmente, aproximadamente 23.000 Moshen levam uma vida seminômade de caçadores-coletores, fortemente dependentes do mar. São uma comunidade unida que fala a língua Moshan única. Tribo Assaro, o povo da lama. A tribo Assaro, carinhosamente chamada de povo da lama, tem uma abordagem única para afastar inimigos sem recorrer à violência.
Diferente de outras tribos conhecidas por sua agressividade, os Asaro usam o medo e o disfarce como armas. Eles cobrem seus corpos com lama de pântano e usam máscaras demoníacas assustadoras, criando uma aparência fantasmagórica. Movendo-se lentamente de maneira calculada, armados com arcos, lanças e porretes, formam um espetáculo intimidador. Essa tática engenhosa surgiu da necessidade de se proteger contra ataques frequentes de tribos vizinhas hostis. Ao se transformarem em espectros cobertos de lama, os Asaro enganavam seus inimigos, que acreditavam estar diante de espíritos dos mortos e fugiam apavorados. Essa estratégia não violenta foi tão eficaz que a tribo a mantém há gerações. Cada máscara é uma obra de arte única, frequentemente adornada com presas ou dentes para aumentar o fator de medo. São feitas de argila, água e pigmentos naturais encontrados na região. Possuem formatos grotescos e exagerados, com olhos enormes, bocas escancaradas e traços protuberantes. Algumas máscaras são decoradas com conchas, penas e outros materiais locais para torná-las ainda mais aterrorizantes. Além de sua função prática, as máscaras carregam significado cultural e espiritual. Acredita-se que cada máscara contém a essência dos ancestrais da tribo, protegendo quem a usa e toda a comunidade. Performances culturais e tradições. Hoje, os Asaro Mujmen transformaram essa tradição em uma forma de expressão cultural. Realizam danças e rituais elaborados que celebram sua herança única. Durante as apresentações, utilizam música tradicional tocada com flautas de bambu, tambores e outros instrumentos indígenas. Seus movimentos lentos e deliberados reforçam a ilusão de espectros deslizantes, tornando o espetáculo ainda mais impactante. Esse visual marcante atraiu a atenção de antropólogos, cineastas e turistas. Os Asaro Mujmen já foram retratados em documentários e programas de viagem, levando sua cultura ao conhecimento global. Até mesmo a banda Pink Floyd os homenageou em uma música, e sua imagem apareceu em diversos filmes e programas de TV. Preservação cultural na era moderna. Apesar da fama, os Asaro permanecem fiéis às suas tradições, resistindo à influência da vida moderna. Vivem em Papua Nova Guiné, dependendo da agricultura, caça e pesca tradicionais para sua subsistência. A estrutura comunitária da tribo garante que o conhecimento cultural seja transmitido às novas gerações. Nos últimos anos, adotaram o ecoturismo como meio de compartilhar sua cultura e gerar renda para a comunidade. Visitantes podem conhecer a aldeia Asaro, assistir às performances dos Mujmen e participar de atividades tradicionais. Essa iniciativa não apenas preserva o modo de vida da tribo, mas também incentiva um maior respeito global por suas tradições. A tribo Asaro e sua presença na cultura popular. A tribo Asaro consolidou sua presença na cultura popular, aparecendo em programas de TV e filmes. Apesar da fama, continuam fiéis às suas tradições, usando suas práticas culturais para preservar sua identidade em um mundo em constante mudança. Vivendo no centro de Papua Nova Guiné, os Asaro fazem parte de um grupo notável de comunidades indígenas que resistem à modernização. Mesmo no século XXI, eles mantêm um modo de vida tradicional, dependendo de agricultura, caça e pesca para sobreviver. Sua estrutura comunitária garante que o conhecimento e as tradições sejam transmitidos de geração em geração, preservando sua herança cultural. Ecoturismo e preservação cultural. Nos últimos anos, a tribo adotou o ecoturismo como meio de compartilhar sua cultura com o mundo e gerar renda para sua comunidade. Visitantes podem conhecer a aldeia Asaro, assistir às performances dos Mujmen, aprender sobre seus costumes e participar de atividades tradicionais. Essa abordagem não só ajuda a preservar o modo de vida da tribo, mas também promove um maior respeito pelas culturas indígenas. A história dos Asaro Mujmen é um testemunho do poder da criatividade e da resiliência cultural. Sua capacidade de adaptação e resistência, sem perder sua identidade única, oferece lições valiosas sobre a preservação da herança cultural diante das pressões externas. À medida que enfrentam os desafios do mundo moderno, a tribo Asaro se mantém como um símbolo do espírito resiliente dos povos indígenas. Caçadores da Mongólia e suas águias. Contra o magnífico cenário das montanhas Alai, na Mongólia, um espetáculo inesquecível acontece. Pais e filhos experientes, vestidos com peles de animais para se proteger do frio, cavalgam pela vasta paisagem. Com os braços estendidos, seguram águias douradas vendadas. Ao retirar as vendas, as águias voam, criando uma bela dança entre homem e pássaro. As aves caçam com precisão ao lado de seus parceiros humanos, perseguindo uma raposa veloz pelo terreno acidentado.
Essa cena transporta os espectadores para um mundo atemporal, onde tradição e natureza se fundem perfeitamente. O povo cazaque pratica caça com águias há séculos, com raízes que remontam à era de Gengis Khan e referências de Marco Polo no século XII. Pinturas rupestres da Idade do Bronze também ilustram essa conexão entre humanos e aves de rapina. Atualmente, os caçadores cazaques de águias, que fascinaram o público no documentário Human Planet, recebem visitantes interessados em aprender sobre suas antigas tradições. Experienciar isso de perto revela o profundo vínculo entre esses caçadores modernos e suas majestosas aves. Tribo Suri. A tribo Suri, vivendo na fronteira entre Sudão do Sul e Etiópia, está profundamente enraizada em práticas agrícolas. Eles habitam as paisagens do sudoeste etíope, particularmente na zona Omo. A população Suri, de aproximadamente 34 mil pessoas, também é conhecida como Surma. O grupo étnico é dividido em duas facções principais, Maga e Shai, com o terceiro subgrupo, Bale ou Balezi, estendendo-se ao Sudão do Sul. Em 1897, tropas imperiais etíopes chegaram à região Suri, incorporando-a formalmente à Etiópia. Historicamente, a sociedade Suri era estruturada politicamente com anciãos e chefes conhecidos como Camoru. Os Suri adoram uma divindade celestial suprema chamada Tumu, com os Camoru atuando como mediadores para orações de chuva e fertilidade. Além disso, reverenciam ancestrais de clã por suas habilidades especiais percebidas. Nos últimos anos, cerca de 200 a 300 Suri se converteram ao cristianismo evangélico, principalmente na cidade de Kibis e entre aqueles que buscam educação superior fora de sua região nativa. Isso marca uma mudança significativa na evolução cultural da tribo Suri. Os Suri são conhecidos por sua arte corporal e ornamentação distintivas. Escarificação, pratos labiais e pintura corporal são partes integrais de sua identidade cultural. Essas práticas não são apenas estéticas, mas carregam significados sociais e simbólicos profundos. Por exemplo, o tamanho do prato labial de uma mulher é frequentemente associado à riqueza de sua família e sua beleza. As marcas de escarificação são símbolos de bravura e beleza para homens e mulheres. A luta de bastão tradicional Suri, conhecida como Donga, é outra prática cultural crucial. Serve como rito de passagem para jovens homens, meio de resolver disputas e demonstrar provis físico e bravura. Apesar do potencial de lesões, a Donga é um evento altamente respeitado e aguardado na comunidade Suri. As práticas culturais únicas da tribo Suri e seus esforços contínuos para equilibrar tradição e modernidade os tornam uma comunidade fascinante e resiliente, oferecendo insights valiosos sobre a diversidade da civilização humana. Tribo Anotsu. Os Anotsu são uma pequena tribo amazônica que hoje conta com apenas 3 membros. Vivem em um pequeno pedaço de floresta, apesar do reconhecimento oficial e da proteção legal pelo governo brasileiro. Seu território está ameaçado por vastas fazendas de gado, que substituíram as densas florestas de Rondônia. Historicamente, os ancestrais dos Anotsu compartilhavam a floresta com outras tribos, vivendo em harmonia com a natureza. Habitavam casas comunitárias de palha e eram caçadores habilidosos, especializados na caça de porcos selvagens e búfalos. Além da caça, cultivavam pequenas roças de milho e mandioca, complementando a dieta com frutas silvestres e, ocasionalmente, peixes dos riachos locais. Hoje, confinados a uma área minúscula cercada por fazendas, os Anotsu lutam para preservar suas tradições. Produzem flautas de madeira para seus rituais e danças, e com criatividade, reutilizam recipientes plásticos descartados para confeccionar colares coloridos para ocasiões especiais. Pintam seus corpos com pigmentos naturais de urucum e genipapo, substituindo os colares tradicionais de conchas. Apesar da modernização e do risco de extinção, sua resiliência e expressões culturais são uma prova de sua determinação em manter sua identidade. A tribo perdida Zelani. No coração de uma selva inexplorada, exploradores descobriram recentemente uma tribo isolada chamada Zalani. A tribo, desconhecida pela civilização moderna, realiza um ritual hipnotizante e intenso para homenagear seus ancestrais. O ritual envolve pinturas corporais intrincadas, adornos vermelhos vibrantes e cicatrizes simbólicas que contam a história da linhagem de cada membro da tribo. Durante a cerimônia, as mulheres carregam seus filhos nas costas, simbolizando a força e a continuidade de sua herança. Os Zalani acreditam que esse ritual os conecta com os espíritos de seus antepassados, garantindo proteção e orientação para o futuro.
A descoberta dessa prática fascinante despertou o interesse de antropólogos de todo o mundo, lançando luz sobre a riqueza e diversidade cultural ainda existente em recantos ocultos da Terra. Tribo Kono. Nas profundezas da floresta amazônica, os Kono, também conhecidos como Nemoli, vivem uma vida enigmática e resiliente como verdadeiros caçadores-coletores. Navegam pela wilderness remota do Parque Nacional Manu, na região de Mados, no Peru. Sua população cresceu de 20 a 100 indivíduos na década de 1970 para cerca de 250 atualmente. A aversão dos Kono a estranhos tem raízes em uma história trágica. Em 1890, um peruano notório chamado Carlos Fitzcarral orquestrou um massacre que dizimou uma parte significativa da tribo próximo ao alto rio Manu. Os sobreviventes se retiraram para as partes mais profundas da floresta, mantendo seu isolamento. Nos últimos anos, têm sido vistos com mais frequência, especialmente ao redor de acampamentos às margens do rio El Pedriz. O governo peruano proibiu o contato com os Kono para proteger seu modo de vida, consciente de sua vulnerabilidade a doenças modernas. Tribo Dizala. Isolamento na Amazônia Ocidental. No coração da Bacia Amazônica Ocidental, encontra-se a fascinante tribo Dizala. O primeiro contato com essa tribo ocorreu em 1996, feito pelo explorador brasileiro Sidney Pazuello, com o jornalista Paul Rafael trazendo mais informações sobre seu estilo de vida único. Os Dizala são uma das poucas comunidades restantes que vivem quase completamente isoladas da sociedade moderna. A tribo principal é composta por cerca de 150 membros, embora tenha havido separações internas ao longo do tempo. Um pequeno grupo de aproximadamente 24 membros se afastou devido a desentendimentos internos. Alguns buscaram contato com aldeias vizinhas, mas a maioria preferiu continuar no isolamento. Armados com clavas e dardos envenenados, os Dizala sobrevivem principalmente da caça. Curiosamente, há relatos de que alguns membros utilizam armas modernas. Seu cotidiano inclui cerca de 5 horas de trabalho por dia, e eles vivem em huts comunitárias chamadas malacas. Embora tenham algumas práticas religiosas formais, há relatos de episódios ocasionais de violência. Identidade cultural e sustento. Homens e mulheres da tribo pintam seus corpos com corante vermelho extraído da planta rucu, fortalecendo sua identidade cultural. Rejeitando conveniências modernas, sua dieta consiste em milho, peixe, aves, porcos selvagens e frutas. Apesar do conhecimento básico de agricultura, a malária continua sendo a principal causa de morte entre eles. Através das explorações de Pazuello e dos relatos de Rafael, a tribo Dizala se destaca como uma comunidade intrigante, equilibrando a preservação de seu estilo de vida único com os desafios do contato externo. Seja por suas tradições misteriosas, rituais assustadores ou pela incrível capacidade de adaptação, essas tribos continuam a desafiar nossa compreensão do que significa ser humano. São os últimos guardiões de um mundo primitivo, vivendo à margem do tempo, em territórios onde a civilização ainda não deixou sua marca definitiva. Mas por quanto tempo essas culturas conseguirão se manter? Serão eternamente lembradas como símbolos de resistência ou, um dia, se tornarão apenas parte da história? O destino das tribos perdidas permanece incerto, mas uma coisa é certa: enquanto existirem, continuarão a fascinar, assustar e inspirar aqueles que ousam olhar para além dos limites do mundo conhecido.